Mateus 26, 39 diz assim, ó: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É só esse versículo, irmão. Essa passagem aqui é uma passagem bem conhecida. É uma passagem que eu acredito que a igreja inteira já sabe dessa passagem. E eu estava estudando isso aqui e me chamou muita atenção, né? Muitas vezes a gente acha que o ministério de Jesus foi sombra boa e água fresca. E muitas vezes a gente acha que por ele ser filho de Deus, ele ia lá e fazia tudo o que quisesse. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra está dizendo aqui que ele chegou um momento, né? Que ele fez uma oração ao Pai e disse, né? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível. Interessante isso, né? Porque para Deus nada é impossível. E ele diz assim, ó: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, o ministério de Jesus, ele foi pautado debaixo de uma submissão. O ministério de Jesus, ele foi pautado por baixo de uma obediência total ao Pai. Não desista no meio do propósito. O tema dessa mensagem. E muitas vezes, Jesus aqui, ele chegou em um momento em que falou assim, ó: não é que eu vou parar, porque a parte B do versículo diz: todavia não seja como eu quero. Então ele está dizendo o que aqui nessa passagem? Ele está dizendo assim, ó: tá difícil, não tá fácil, mas eu não vou desistir. Eu não vou parar no meio do propósito. O propósito pelo qual ele foi enviado, ele cumpriu cabalmente, fielmente ele cumpriu todo o propósito. Tanto é que por isso que nós temos o que temos hoje, a vida eterna, por meio dele. Mas é interessante que as pessoas pensam que a vida cristã, ela é fácil, ela é prazerosa, mas não é fácil. E Jesus, sendo filho de Deus, foi enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus, e chegou um momento em que ele, sendo perfeito, né, mas estava sobre ele os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado, estava sobre ele. Por isso que ele chegou aqui nesse momento aqui e falou assim, ó: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Trazendo para nós essa noite, irmãos, essa palavra. Muitas vezes, Deus levanta cada um de nós aqui, ó. Levanta cada um de nós como um enviado. Porque depois a gente vai ler alguns textos aqui que Jesus, ele fez os discípulos e ele enviou os discípulos. E nós hoje somos enviados. Para quê? Para fazer boas obras. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, a gente é enviado hoje também. Mas muitas vezes a gente para no meio do propósito. Muitas vezes a gente desiste. Muitas vezes o Senhor confia em nós tantas coisas. Muitas vezes o Senhor confia em nós coisas que aparentemente, aos nossos olhos, parece tão pequeno, mas a gente não consegue cumprir. Quando o pastor Isaías pede assim, ó: fulano de tal fica responsável por ligar o som. Ele está responsável para ligar o som. É obra de Deus. E se essa pessoa parar de ligar o som, ele parou. Ele não cumpriu aquilo que Deus... Eu estou falando coisas pequenas, irmão. Que parece, aos nossos olhos parece pequeno. Mas para Deus não é pequeno. Porque a obra de Deus, o reino dos céus é grande. Mas muitas vezes a gente está com a nossa mente tão pequena, mas tão humana, que a gente não consegue compreender a grandiosidade que é um enviado de Deus. Se a gente parar e pensar e olhar alguns relatos bíblicos, personagens bíblicos, vamos pensar em Noé. Quando o Senhor pediu para Noé fazer a arca, demorou quanto tempo?
Não foi um dia, não foi 10 dias, não foi 10 anos, não foi 50 anos, mais de 100 anos, irmãos. E na própria palavra diz o quê? Que Noé fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado, cabalmente, por mais de 100 anos. E muitas vezes a gente não consegue cumprir poucas coisas. Muitas vezes a gente não consegue nem cumprir os nossos votos com Deus. Eu vou orar, Senhor, toda sexta-feira e a gente quebra. Eu vou jejuar tal dia e a gente não consegue cumprir. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque muitas vezes a gente só quer a mão de Deus. Mas a gente para no propósito, no meio do propósito. Porque muitas vezes a gente não confia totalmente naquele que ministra, naquele que é enviado por Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja e tal, mas se a gente entender o ministério de Jesus, a sua submissão a Deus, ele sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, Filipenses diz que ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, se tornando forma de servo, e foi até a morte de cruz. Ele foi totalmente submisso àquele que o enviou. Eu estou aqui hoje, eu prefiro estar ouvindo, porque a responsabilidade é muito grande. Mas quem me enviou aqui, quem pediu para eu estar aqui foi o pastor Isaías. E ele é um enviado de Deus. A gente tem que ouvir aqueles que é enviado de Deus. Se ele pediu para eu estar aqui, eu vou estar aqui. Mas muitas vezes a gente rejeita. Muitas vezes a gente rejeita que é o próprio Deus pedindo para você testemunhar. É o próprio Deus pedindo para você evangelizar. É o próprio Deus pedindo para você ir lá e orar por alguém. E muitas vezes você nem faz isso. Muitas vezes nem eu mesmo faço isso. Sabe por quê? Porque a gente quebra os propósitos de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente está aí, desiste no meio do propósito. Desiste. E não pensa, irmãos, que a gente parar no meio do propósito vai dar certo. Não deu certo lá no passado e nem tampouco hoje. Vamos pensar outra figura bíblica. Vamos pensar em Moisés. Quem era Moisés? Estava diante do palácio, né? Estava lá no Egito. O Senhor tirou ele de lá. Trabalhou por ele por quantos anos? Para depois o Senhor enviar ele para tirar o povo de Israel. E Moisés foi fiel. Moisés falou assim para o Senhor: mas eu vou chegar lá e vou falar o quê? Aquele que envia, ele é fiel para cumprir e para estabelecer tudo, irmãos. Ele vai dar as palavras para falar. Ele vai dar as coisas certas no momento certo. Ele vai fazer isso. Mas muitas vezes a gente desiste no meio do propósito. O propósito de Deus, ele é maior do que o meu bem-estar. Ah, Senhor, mas eu vou lá, eu tenho vergonha. Ah, Senhor, mas eu vou lá e eu vou falar algo que o irmão do lado não vai gostar. Ah, Senhor, eu vou lá, mas nesse eu vou, mas nesse aqui eu não vou. Ou você cumpre o que Deus tem te enviado, ou você não cumpre, irmãos. É simples assim. O propósito de Deus, ele tem que ser maior do que o meu bem-estar, do que o seu bem-estar. Se o Senhor enviar alguém aqui para dar uma exortação na igreja, glórias a Deus. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, a gente não pode fazer. Porque o propósito de Deus, ele é sempre maior. Lembra o que Jesus falou de Pedro? Quando ele estava falando que ele ia para Jerusalém, ia ser morto e tal. Ele falou assim para Pedro, para trás de mim, Satanás. Se o enviado de Deus falasse para uma ovelha, hoje, desse jeito aí, será que ela permanecia na igreja? Para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, eu leio a Bíblia, eu faço meu devocional e eu vejo que eu estou muito longe. Eu vejo que a minha vida é muito pequena. Eu não sou nada diante desses personagens bíblicos. Eu vejo que esses homens aqui, ele teve experiências sobrenaturais. Quando a gente chega a ver Daniel ali, diante da morte, ele está ali, Sadraque, Mesaque, Abednego. E muitas vezes a gente é tão medíocre. Muitas vezes a gente troca o Senhor por poucas coisas. Muitas vezes a gente não entende realmente o que é vida cristã. O ministério de Jesus, ele não foi fácil, desde o começo.
Não pense você que você vai fazer a obra de Deus, sombra boa e água fresca, você não vai. Você não vai. Se você achar que você vai fazer sombra boa e água fresca, você não vai estar preparado para os dias difíceis. Porque o próprio Jesus aqui disse, ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? O peso do meu e o seu pecado era muito, irmãos. Era demais. Porque ele se fez pecado por nós. Ali o Senhor não podia ter comunhão com ele. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Mas é muito claro que o Senhor, ele era enviado de Deus. Lucas 10:16 diz assim, ó: quem vos der ouvidos, ouve-nos a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, eu vou ler de novo. Quem vos dá ouvido? Então, o Senhor está dizendo assim, ó, vós discípulos, nós hoje. Se alguém dá ouvido ao que você está falando, se está vindo da parte de Deus, porque quando o Senhor nos envia, a gente tem que falar de Jesus. Eu estou falando aqui de Jesus. Você no serviço, na sua casa, na sua vizinhança, você tem que falar de Jesus. Então, olha o que está dizendo. Quem vos der ouvido, então, se as pessoas der ouvido para vocês, ou para mim, ouve-me, quem nos der ouvido, ouve-me, a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus, ele é o enviado de Deus, e ele enviou os seus discípulos. E hoje somos enviados de Deus. Se você falar da palavra de Deus e aquelas pessoas aceitarem, glórias a Deus. O Senhor está dizendo aqui, vai aceitar também. Mas se eles te rejeitarem, se o que você está falando está coerente à palavra, você está falando de Jesus, você está falando o que está na Bíblia, e as pessoas não ligar para o que você está falando, infelizmente a gente não tem o que fazer. Mas está aí, está aqui, ó. Se rejeitar, também vai rejeitar aquele que o enviou. É muito sério, irmãos. Então, muitas vezes a gente não dá valor aos enviados de Deus. E quer ver algo cabal, algo muito claro. Quando uma pessoa não dá valor ao enviado de Deus, é quando você não dá valor à liderança. É quando o Mike não dá valor à liderança. É quando você não dá valor à liderança. Quando o filho da sunamita faleceu, Eliseu, ela foi, procurar o homem de Deus, a Bíblia diz. Que ela foi e não parava, foi pelo caminho e ela não parava em lugar nenhum. Se alguém passasse e perguntasse, ela falava assim, está tudo bem, está tudo bem. E ela ia até o homem de Deus. Quando ela chegou diante do homem de Deus, Geazi, queria impedir. Eliseu falou assim para ele, ó, deixa porque o seu coração está amargurado. Na hora que ela chegou diante do homem de Deus, diante de Eliseu, que ela disse que o filho dela tinha falecido, Eliseu falou assim, ó, pega o meu bordão, Geazi, vai lá. O profeta enviou o seu servo. E Geazi foi. E a gente muitas vezes nem entende essas coisas. A gente pensa que está tudo certo. Está tudo certo. Ah, o pastor pediu para fulano de tal fazer tal coisa. Ah, mas quem é fulano? Quem que é fulano? Realmente, quem que é fulano? Quem sou eu? Não sou ninguém. Não sou ninguém, irmãos. Eu só estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Você está aí por causa da misericórdia de Deus. Só. Porque a palavra de Deus que, se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo já tinha nos consumido vivo. Então, nós não somos nada e nem ninguém. Não somos nada. Porém, os enviados de Deus, ele tem uma autoridade. Eu não posso dar o que eu não tenho. Se vocês me pedirem 10 reais aqui agora, vocês vão ficar sem. Eu não posso dar o que eu não tenho, irmãos. Mas se um enviado de Deus der autoridade, vai sobre aquele o qual deu autoridade. Quando Jesus enviou os 70 lá, em dois, quem foi que tinha dado autoridade a eles? O próprio Jesus. Mas muitas vezes a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa profundidade da Bíblia, quando eu me deparei com esse texto, eu falei, Senhor, quem sou eu?
Quem sou eu? E muitas vezes a gente reclama por poucas coisas. Muitas vezes a gente quer parar. Muitas vezes a gente quer... O Senhor nos confia algo na obra e a gente nem cumpre. A gente para no meio, desiste no meio do propósito. A obra é de Deus. Quem escolhe a quem servir, as mesas, a quem ministrar, a quem louvar, é o Senhor, irmãos. Se você desistir, se eu desistir, quem vai perder somos nós. Quem vai perder sou eu. Mas muitas vezes a gente não dá valor totalmente àquilo que a palavra diz. João 13:20 diz assim, ó: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. É isso que eu falei, irmãos. Muitas vezes as pessoas falam da palavra de Deus, poucas pessoas dão ouvido. Ah, quem é fulano para estar falando da palavra de Deus, rapaz? Quem está perdendo é quem não ouve. Quem está perdendo é quem não ouve. É quem não aceita. Porque está aqui, está escrito, ó. Não é o Mike que falou, está escrito. Está claro isso aqui. Então, Jesus, ele chegou ao momento da sua vida ali, onde estava se cumprindo o propósito dele, pelo qual ele foi enviado. E ele chegou, ali, e fez uma oração ao Pai. Falou: Senhor, aqui está difícil, mas eu vou continuar sendo submisso, eu vou continuar sendo fiel plenamente. Seja fiel a Deus, irmãos. Que possamos ser fiel realmente ao Senhor. Não é fácil. Daniel, para ser fiel, ele foi jogado aonde? Na cova dos leões. Para não quebrar o propósito que ele tinha colocado. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil. Não foi lá e não vai ser agora. Não vai ser agora. Muitas vezes Deus nos prospera, mas no meio do caminho a gente estraga tudo que Deus nos deu. Muitas vezes a gente ora por uma cura. Deus cura, mas depois você está virando as costas para Deus. Muitas vezes você pede para sair do emprego, para entrar em outro emprego. Você pede um aumento no seu serviço. Deus te dá. Deus abre as portas. Mas você não glorifica a Deus como deveria glorificar. Que a nossa vida seja pautada. E que tudo que fizemos seja tudo para a glória de Deus. Que a nossa vida seja totalmente dependente do Senhor. Porque hoje somos enviados para fazer discípulos. E se somos enviados, a gente tem responsabilidades diante da palavra. Aqueles que falam têm que ter crédito. Que possamos ter crédito naquilo que falamos.